Olá a todos de novo, essa aqui é a segunda parte do vídeo em resposta ao Demodélico. Se você quer ver a parte 1, vou deixar o link aqui nos comentários fixado. Tá, então quer dizer que o sofrimento é um posto de aprendizado e força, enquanto a satisfação e a qualidade de vida são tentações do diabo. Recusar o que não faz bem pra gente é puro egoísmo, e aceitar a merda dos outros e perdoar fácil é ser amoroso e te faz superior. É isso? Tá que pariu, que papinho esquisito. Bem, sobre isso eu preciso fazer um breve comentário, que é os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos cristãos, a conduta cristã, ela sempre esteve de acordo com o que todos os grandes sábios da história ensinaram. Assim, todos os valores cristãos, eles estão de acordo com o que ensinava Buda, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Epiteto, enfim, todos esses estão de acordo. Porém, Cristo, ele é um mestre superior, muito superior a todos esses, porque ele vai muito além. E uma comparação que eu vi nos últimos tempos, que eu achei muito interessante, foi entre Confúcio e Cristo. Porque Confúcio sempre foi considerado um dos maiores sábios da história, talvez o maior. Eu me inspiro muito nele, eu gosto muito dele e eu admiro muito ele. Porém, Cristo, ele é sim superior. Por quê? Qual que é o maior ensinamento de Confúcio? A regra de ouro dele que todo mundo já ouviu é: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso é um grande ensinamento que está 100% de acordo com o que Cristo ensina. Porém, Cristo vai além, porque Cristo manda não ficar na passividade, ele manda ser ativo. Então, a regra de ouro de Cristo, ela é diferente da de Confúcio, porque Cristo diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Então veja a superioridade do cristianismo. Ele está de acordo com o que ensinaram todos os sábios da história, mas ele vai além, ele vai muito além. E aí está a sua superioridade. Além do mais, tem uma coisa interessante que você falou em relação às tentações. Porque você falou: quer dizer então que aquilo que nos faz bem é uma tentação do diabo e aquilo que faz mal é o que leva para o céu. Bem, isso não foi só o cristianismo que ensinou, porque veja só, desde Aristóteles, na Grécia Antiga, ele sempre ensinou que o muito mais difícil ser virtuoso do que ser depravado, do que viver nos vícios. Por quê? O depravado, o vicioso, ele não faz esforço algum. Veja que o virtuoso, o santo, ele tem que fazer vários sacrifícios. E também ele precisa fazer várias reflexões sobre a própria vida. Então é muito mais difícil, dá muito mais trabalho você ser virtuoso, você ser santo. Porém, vale mais a pena. E isso, mais uma vez, não foi os filósofos gregos que ensinaram, foi Cristo. Porque, veja, ao mesmo tempo em que Aristóteles ele diz que dá muito mais trabalho ser virtuoso do que ser depravado, ele ao mesmo tempo diz que o sábio e que o virtuoso tem uma vida mais feliz do que o depravado. Por quê? Porque ele fala que no início a vida do virtuoso, até ele atingir a perfeição, até ele atingir as virtudes, ele passa por muito esforço, mas que depois ele vive na paz, ele vive na felicidade do virtuoso, do santo. Isso foi consenso entre todos os filósofos gregos. Sócrates também ensinou isso, que ele fala, que o real feliz é o sábio, é o virtuoso, e o triste é o depravado, é o hedonista, é o ignorante, é o malvado, enfim. Porém, essa visão mudou um pouco com o cristianismo, porque, mais uma vez, ele estava de acordo, mas ele foi muito além. Porque o que Cristo fala? Ele fala que aqueles que hoje choram, aqueles que hoje estão tristes, amanhã irão se alegrar. E aqueles que hoje riem, aqueles que hoje estão felizes, amanhã vão se entristecer. Por que ele fala isso? Ele está então negando aquilo que os filósofos gregos ensinaram, de que os felizes são os bons, são os sábios, e os tristes são os maus, são os ignorantes? Então, não. Ele está de acordo com isso. Porém, tem dois motivos para Cristo ensinar que os felizes hoje são os maus. Por quê? Primeiramente, aquilo que eu falei. Os maus, eles não precisam passar por nenhum sacrifício. Eles não precisam negar a própria vontade. É claro que vem a
tristeza deles, vem a insatisfação deles, porque eles vivem em uma vida hedonista, da busca insaciável pelo prazer. Mas o prazer, ele é efêmero, ele acaba muito rápido. Você consegue ele, você fica muito feliz, mas ele logo some, desaparece. Mas, ao mesmo tempo, por ele só buscar o prazer o tempo todo, ele não precisa fazer sacrifício, ele não precisa negar a própria vontade. Daí que vem a má alegria dele. E a segunda coisa, que é a mais importante, é que hoje os maus, os injustos e os ignorantes, eles não são punidos. Por quê? Porque eles estão de acordo com o que o mundo quer, com o que o diabo quer. Agora os bons, os justos, os sábios, os santos, eles são punidos pelo mundo. O mundo os odeia. E daí vem o choro, daí vem a tristeza deles. Porém, é o que Cristo diz, na sua segunda vinda, no dia do juízo final, Cristo não vai vir como uma ovelha, como ele veio pela primeira vez, mas como um leão. E aí os bons irão se alegrar eternamente, e os maus irão chorar para sempre. Cara, sair do cristianismo é realmente difícil, porque as pessoas dessa religião, principalmente os pastores e os fanáticos, botam muito medo nos outros, muitas vezes desde a infância. E isso acontece para que a pessoa não abandone não a religião, mas esse hábito de não questionar nada, viver submisso e aceitar a punição sem sentido. Isso deixa tão fácil pros manipuladores, cara. Então, mas aí que tá, nós não devemos focar nesses maus cristãos, porque é uma coisa que eu falei no outro vídeo, que tem uma diferença entre o bom cristão e o mau cristão. O bom cristão é o que segue o que Cristo ensinou, que a Bíblia ensina, o que a igreja ensina. O mau cristão não, ele só é cristão assim, de boca, só por falar. E o verdadeiro bom cristão além de tudo aquilo que eu falei no outro vídeo, também é o cristão que sim, questiona a própria fé. Nossa, Gabriel, que absurdo, o que você está falando? Então, quando eu falo questionar a própria fé, é buscar entender o porquê que você crê no que você crê. Ou seja, quando eu falo, eu creio que a Virgem Maria nasceu imaculada. Ok, mas por que você crê nisso? Eu creio na Santíssima Trindade. Você crê só porque alguém te falou? Também, só que você vai buscar, você vai tentar entender o máximo que você conseguir entender sobre o assunto. E é justamente por isso que é importante estudar teologia. E, acima de tudo, ler o que os filósofos e pensadores cristãos nos ensinaram. E é justamente por isso que temos aí tantos livros da patrística, da escolástica, enfim, uma coisa que eu falei no vídeo respondendo o entidade do fim, porque ele usou esse mesmo argumento que você usou. Ou seja, de afirmar que os cristãos eles são doutrinados para nunca questionarem o que eles aprendem e aí, graças a isso, eles são manipulados. Ora, quem diz isso nunca leu a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, porque ele passa o livro inteiro questionando a própria fé. Para você ter noção, a segunda pergunta que ele faz é: Deus existe? Ou seja, ele está o tempo todo questionando a própria fé. E ele apresenta, ele mostra todos os argumentos contrários à fé dele, porque o livro inteiro é uma espécie de diálogo entre ele e os seus opositores. Ele mostra todos os argumentos dos pensadores não cristãos. Ou seja, ele mostra o que os ateus acreditam, ele mostra o que os judeus acreditam, que os muçulmanos acreditam, o que os maniqueus acreditam, enfim, ele mostra tudo. Ele apresenta todos os comentários contrários ao que ele pensa e ao que a igreja pensa, mas ele defende a fé dele. Por quê? Porque ele usa a filosofia para isso e a razão para isso. Então, ao mesmo tempo em que ele questiona a fé dele, ele mostra o porquê que a fé dele está certa através da razão, através da filosofia. Porque se você não mora debaixo de uma pedra, você já deve saber que a grande maioria dos pastores transformaram o cristianismo num grande marketing, uma fonte de renda, prometendo, sei lá, terreno no céu. Enquanto os fanáticos só procuram usar para justificar os preconceitos dele mesmo, talvez até crimes de ódio. Bem, nisso a gente precisa voltar ao que eu falei no meu vídeo anterior, que eu defendo a fé católica. Você citou os pastores, então já vi desde o início que você está se referindo, você está criticando a fé protestante, a fé evangélica. E olha, eu já falei isso no outro vídeo, que eu
veementemente creio que a maioria dos evangélicos, que a maioria dos protestantes, eles são muito bem intencionados. Eles são, sim, pessoas boas, pessoas que amam Deus, que amam a Cristo. Porém, se nós formos ver teologicamente e historicamente, a igreja cristã que sempre esteve certa foi a igreja católica. Por quê? A igreja protestante, ou se você preferir a igreja evangélica, ela se subdivide em milhões de igrejas diferentes. E é justamente por isso que tem, assim, milhões de igrejas evangélicas no mundo inteiro e cada uma delas diz que é certa. Nós temos a Batista, a Pentecostal, a Neopentecostal, temos os Mormons, enfim, cara, tem assim zilhões de igrejas evangélicas no mundo inteiro, porque elas se subdividem, elas têm vários grupos diferentes. Agora veja a igreja católica. Não, até porque a palavra católica significa universal. É uma coisa que a Bíblia diz. Só tem uma igreja, porque só tem uma esperança, um batismo e um Messias. É isso que está escrito na Bíblia. Ou seja, se a igreja evangélica ela se subdivide em milhões diferentes, qual que está certo, então? Então, nós vemos que, logicamente, a católica sempre esteve certa, porque ela é uma só, ela é universal, ela é a mesma desde a época dos apóstolos. E é por isso que o nome é Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque católica significa universal, uno, porque há uma só igreja. E sobre os fanáticos, de novo, tem uma diferença entre bons cristãos e maus cristãos. Mas o que você falou para justificar o próprio preconceito, de fato, tem muitos que usam para isso, que usam a palavra de Deus para fins ruins. Mas o que você quer dizer com justificar o próprio preconceito? Por quê? Não sei se você sabe, mas acho que enfim, você deve saber, para o cristianismo, para a fé católica, a homossexualidade, se é isso que você quer dizer, né? Pelo que eu vi no vídeo, ela é considerada um pecado. Porém, isso não significa que nós odiamos, que nós queremos perseguir, que nós queremos agredir, matar, injuriar os homossexuais, de forma nenhuma. Até porque um dos maiores ensinamentos de Cristo é: amem o pecador, mas odeiem o pecado. E é isso que nós fazemos. Porque para a igreja, para a fé católica, os homossexuais, eles têm a vocação para a castidade e para o celibato. Como tantos homossexuais realizaram ao longo da história. Tiveram, assim, vários homossexuais que eram cristãos, que eram católicos, mas que escolheram viver na castidade e no celibato, e eles negaram a própria vontade deles. Aí você vai falar assim, mas esses caras, eles só, eles continuaram sendo gays, mas é porque eles não saíram do armário, eles ficaram lá escondidos. Bem, mas eu não tô negando isso, não. Até porque até hoje eu não sei se a pessoa nasce homossexual ou se torna homossexual. Só que não importa. Por quê? Eu sei que a vontade dela vai sim continuar viva. Mas é aquilo que Cristo disse: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo e carregar a própria cruz. Até porque mesmo os heterossexuais, eles vivem negando as próprias vontades. Eles vivem negando a si mesmos. E isso faz parte, isso é ok. Isso constitui a fé cristã. É normal isso. Eu vou te dar um exemplo. A pornografia, ela é um vício muito grande e muito difícil de ser superado, mas essa vontade, ela deve ser reprimida, ela deve ser negada, e isso é saudável em nós. Da mesma forma que o homossexual católico, o homossexual cristão, ele acaba fazendo isso. Então não é um preconceito, isso faz parte da nossa fé. O preconceito seria se a gente usasse a fé para aí sim agredir, matar, injuriar, excluir e, ainda mais grave, afirmar que os homossexuais não podem ser santos. Eles podem sim. Isso faz parte deles. Porque todos nós nascemos para a santidade. Então, mas calma, porque conforme eu for contando as coisas aqui nesse vídeo, você vai perceber que não tem motivo nenhum
pra ter medo ou culpa ou sei lá o que botaram no seu cérebro. Primeiro que o inferno nem existe. Pelo menos não nessa narrativa de, você vai pra lá queimar eternamente. Não, isso aí não tem. Temos o umbral, que tá presente nas crenças umbandistas, espíritas, candomblé também. E o que acontece? Você não vai pro umbral pra ser punido. Na verdade, você vai pra lá pra evoluir. E assim que você evolui, você sai de lá. Não é eterno. Nossa, que coisa. Então, isso que você falou desse tal de umbral, na verdade, no catolicismo ele tem um outro nome. Eu aposto que você nunca nem ouviu falar, ou se você ouviu falar um nome que você tem uma má ideia do que ele é, que é o purgatório. O purgatório, ele realmente não é eterno. E, mais uma vez, o purgatório que está na Bíblia, ele não faz parte da fé evangélica, da fé protestante. O purgatório só tem realmente no catolicismo e ele vai muito além do que ensina essas outras religiões que você falou, como espírita, candomblé, enfim. Porque ele realmente pega a essência da coisa. Afinal, aqueles que já estão prontos para ir para o céu, aqueles realmente que já alcançaram uma espécie de santidade, digamos assim, porque eles já superaram todos os pecados que eles cometeram em vida, enfim, eles estão em estado de graça, eles estão em harmonia com Deus, estão realmente ligados ao amor a Deus e ao amor ao próximo, eles sim vão diretamente para o céu após morrerem. Agora tem outros dois tipos de almas, que tem as almas que não estão em total harmonia com Deus, que estão ainda fracas, que não estão realmente adaptadas, que não estão prontas para ir para o céu, mas que ao mesmo tempo eles têm a esperança, eles têm a fé, eles têm o amor, e graças a isso eles vão ser salvos, mas não imediatamente após morrerem. E para isso eles têm que passar pelo purgatório, que é um lugar onde existe dor, onde existe sofrimento, porém não existe desespero, não existe castigo, não existe realmente uma punição. O que existe lá é uma espécie de fortalecimento espiritual. Lá existe sim dor, mas essa dor é boa e é aceita pelas almas de lá, porque eles sabem que é por essa dor do fortalecimento que eles vão conseguir estar prontos para ir para o céu. Então as almas que estão hoje no purgatório e que nós conseguimos interceder por elas, orando por elas, elas sim vão ser salvas, mas não agora. Ou seja, a única saída do purgatório, a única porta que existe no purgatório é a porta para o céu. Ou seja, as almas do purgatório nunca irão conhecer o inferno. Eles vão para o céu, mas terão que ficar lá um pouco antes de ver a Deus. Agora, em contrapartida, tem as almas que vão para o inferno, que realmente é eterno e realmente não tem como sair de lá. Essas almas não têm chance de salvação, porque elas estão totalmente separadas do amor a Deus e do amor ao próximo. Elas estão estagnadas no pecado mortal. Então veja, o equilíbrio perfeito existe mais uma vez no catolicismo, entre o céu, o purgatório e o inferno. Qualquer tipo de religião que não tenha um desses três está, digamos que, incompleto, porque o ciclo da vida, o ciclo de uma alma, o destino de uma alma, ou vai para um desses três. E isso faz sentido racionalmente e filosoficamente. E é justamente por isso que faz sentido, e que faz sentido crer acima de tudo. Mas bem, Demodélico, eu não vou falar mais muito aqui nesse vídeo não, porque a outra parte do vídeo que você falou, né, e tal, é realmente mais uma repetição de tudo que você falou até agora e de tudo que eu realmente respondi até agora, então acho que não preciso me esticar muito aqui. Mas o que eu quero que você saiba é que Deus te ama acima de tudo, é que Cristo te ama, e você tem uma chance ainda de aceitá-lo e de realmente não rejeitá-lo, você tem uma chance ainda. E eu aconselho a você para que você estude verdadeiramente a fé católica de forma boa, não de forma que você até agora testemunhou e experimentou que foi uma forma ruim, que não foi o verdadeiro cristianismo. E eu vou te indicar 3 lugares para você estudar. Primeiramente, o Padre Paulo Ricardo, que muitas pessoas se converteram por conta dele. Também, segundo, o professor Orlando Fedeli e toda a associação Montfort, que também converteu muitas pessoas, e ele é muito bom, ele é muito inteligente e muito engraçado também. E por último também o Centro Dom Bosco, que até hoje eles estão muito ativos, vivem postando vídeos e também editando livros. Eu recomendo você os ler. E enfim, é isso. Obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu! Não se esqueça de comprar meu livro, que está à venda pelo meu e-mail e também pelo site Clube de Autores.